para me apresentar para todo mundo. Claro. Estou aqui na quinta formação, né? Acho que já é a quinta. Carolina, do Rio de Janeiro. E queria te dar os parabéns, né, pela Elis. Pela Elisa. A Elisa é o nome mais comentado do momento, né? Eu estava dizendo aqui em casa. Isso. Todo mundo fala já a Elis, não é nem o bebê, a bebê. Pelo nome. Obrigada, querida. Bem-vinda de novo com esse sotaque lindo aí. Obrigada. Coisa boa, gente. Vamos ver quem mais. Tem um monte de gente no chat. Eu estou admitindo o pessoal tá aqui entrando e enquanto vocês estão falando, ó. Praia Grande. Ah, tem gente que não está conseguindo o microfone, ó. Gente, tem gente que usa pelo celular, tem que ativar. Quem está pelo celular tem que ativar o microfonezinho, o fonezinho ali que diz. Quem mais? Vocês não estão botando de onde são, gente. Só boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ó, Santa Catarina, São Paulo, São Paulo. Estou admitindo o pessoal aqui, tem muita gente entrando. Rio de Janeiro, Canoas, aqui pertinho, São Paulo. São Paulo sempre em peso. Aracaju, olha que coisa boa. Paraná, Porto Alegre, aqui pertinho, Gravataí também. Novo Hamburgo aqui, vizinha. Segunda formação contigo. Amei o nome da bebê. Ah, obrigada. Santo Antônio da Patrulha, Osório, Ivoti, Gaúchos em peso, a São Leopoldo. Coisa boa, gente. Bem-vindos todos, todas. Rio Grande do Sul, olha só. Temos gente de tudo que é cantinho do país. Que coisa boa ter vocês aqui. Já coloquei gravar para eu não esquecer, né? Porque tem muitas pessoas que se inscreveram para assistir depois, por conta dessas demandas que nós, professores, temos. Oi. Infinitas, né? Melhor. Oi, quem que tá falando comigo? Parabéns pela Elis. Parabéns pela Elis. Pelo neném dela. É minha filha, prof. Sou eu, a Agatha, daqui de Novo Hamburgo. Tua filha. Ela, mãe, ela era acostumada a te ver antes na aula, né? Aí ela, mãe, Sim. deixa eu dar oi pra tua professora, mãe. Aí mesmo que a gente explique, né, que é uma palestra privada, não dá pra ficar todo mundo dando oi, né? Ela, mãe, deixa eu dar oi, mãe. Ai, que coisa boa. Tem criança aí, tem vida, né? Tem movimento. Bom, que bom. Boa noite, meu amor. Tudo de bom para ti. São Paulo. Ih, muita gente. Que bom ter vocês aqui, gente. Então, assim, ó. Nós temos aí quase 200 pessoas, né? Temos vários outros inscritos que vão assistir depois. Mas nós vamos iniciar para dar conta dessa 1h30 apenas que temos, organizado para isso. Então, eu não sei quem está aqui pela primeira vez, mas eu vou logo me apresentar. Podem rever, sim, quem está me chamando no privado aqui, eu vou gravar, tá? Vou enviar para todos vocês no e-mail, todos vocês, tá? Fiquem tranquilos. Obrigada, gente, para quem está me parabenizando. Muito obrigada, chegamos no 6º mês. Gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Para nós conversarmos a respeito de um tema tão importante. E antes disso, vou me apresentar para quem não conhece, né? Sou Cimeia, sou gaúcha e professora, assim como vocês. Acredito que todos ou estão em formação, ou já são formados, ou já são professores aposentados. Temos também, né? Gente, só silenciem os microfones de vocês, que eu não vou dar conta hoje de silenciar de tanta gente, tá? Por favor. Cuidem os microfones para não dar ruído. Eu sou uma pessoa que logo me distrai, sabe? E eu tenho um sério problema. E aí eu vou fugir do foco para silenciar os microfones. Então, assim, ó, sou a Cimeia, boa noite. Eu vou desligar até meu WhatsApp aqui, tá? Porque senão agora eu quero dar atenção só para quem já está aqui. Só um minuto, por favor. Deixa eu silenciar, tirei fora.
E aí eu resolvi fazer essa formação aqui, a partir de tantas outras que já fizemos, né? A partir de algumas conversas, em algumas lives, sempre as pessoas chamam e convidam para falar sobre esse tema, autoria, registro. Então, assim, para muitas pessoas que ainda não fizeram nenhuma formação, que não chegaram a esses encontros formativos com esses temas, né? Então, eu resolvi abrir aí para o maior número de pessoas que conseguiram as inscrições, tá? Obrigado, gente. Vocês estão ajudando os colegas no chat, senão eu não dou conta aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa formação, ela vai ser vai acontecer até as 8h30, mais ou menos. A princípio, eu vou colocar amanhã a gravação, mas se eu conseguir fazer hoje, eu faço hoje ainda. Eu espero baixar no meu computador e depois compartilho no e-mail, tá? Mas eu coloquei essa margem. E depois eu envio o certificado para vocês também. Entre hoje e 5 dias, eu estou enviando o certificado. Tudo por e-mail, tá, gente? Tudo por e-mail. Se alguém quiser conversar comigo por e-mail, tem ali o contato. Se alguém quiser conversar via WhatsApp, também tem ali. Também tem a página do Instagram, para quem ainda não conhece. Eu acredito que muitas pessoas aqui conheçam já, porque eu vejo rostinhos conhecidos, nomes, mas outras não, outras chegaram por convite, então sejam bem-vindos. Eu costumo chamar de encontros formativos, não de cursos, né? Porque eu acredito que esses encontros, eles acontecem assim nesses diálogos, nessas reflexões. Então, hoje nós não vamos ter um passo a passo, 10 passos para alguma coisa, nós vamos refletir. Gosto sempre de citar o Paulo Freire, quando ele diz que nós não nos tornamos professores numa certa terça-feira às 4h. A gente se forma professor na reflexão, na prática e na reflexão da prática. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa reflexão do que faço, quem eu sou nesse lugar, né, nessa escola, nesse ambiente, nesse mundo da educação infantil ou anos iniciais para quem está ou na gestão de escola. Então, esse encontro vai ser um momento assim de reflexão a respeito da Cimeia como professora, da Cimeia como pessoa, da Cimeia como mulher, né? Da Cimeia como alguém aqui que está para trocas e para crescimento e autoformação, enfim, tá bom, gente? Então, o pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Para quem perde o iniciozinho, vai ficar gravado, não se preocupem, tá? Só vou colocar essa informação aqui, porque muitas pessoas me perguntaram se ainda tinha vaga para pós, tá? Então, rapidinho, já vou passar aqui, só para já dar essa informação geral, porque depois eu não consigo também alcançar todo mundo no privado. Então, sim, ainda tem vaga para nossa pós, que começa terça-feira agora, que vem, à noite, tá? São 12 meses aí de encontros formativos. Então, o nome dessa pós, eu serei a professora da pós, tá? Sozinha com vocês, com os alunos. Tem gente aí que já está na primeira turma. Não sei se tem alunos da segunda aqui inscritos. Mas o nome dessa pós é Do Cotidiano à Documentação, tecendo pesquisas e práticas de professores e crianças protagonistas na educação infantil. Então, aqui tem algumas disciplinas, tem as disciplinas, né? Dentro delas, várias práticas, tá? Então, nós pensamos, junto com o Instituto Próximo Passo, de um curso diferente dos demais, dos que eu já fiz também, né? Que são virtuais, porque eles têm muitas práticas. Nós temos encontros mensais, já temos uma primeira turma em andamento, e a segunda turma também vai ser na mesma linha. Então, encontro mensal e uma prática naquele mês. Um encontro mensal e uma prática. Então, o aluno, o participante, né? A partir do que a gente estuda, ele vai construindo práticas, tá? Nós usamos aqui plataformas, enfim, tá, gente? Só para contextualizar aqui para quem ainda perguntou se podia fazer inscrição. Pode fazer inscrição. Pode fazer inscrição até dia 31, tá? Que é no sábado. Agora já.
Então, nós vamos falar desse ser educador, esse ser professor, desses processos formativos de registro, de vida cotidiana, como fio condutor das práticas, das infâncias, e o trabalho final, ao invés de um artigo, então, é uma documentação, tá? Então, professor, tem gestor, tem coordenador, temos vários caminhos lá dentro da pós, um aprendendo com o outro, tá bom? Então, deixei aqui para quem quiser, depois também pode entrar em contato ou procurar direto no Instituto. Quem levantou a mão, gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Tem uma mãozinha aí levantadinha? Não? Não? Pode ter sido sem querer? Tá bom. Vamos lá, gente, então. Boa noite para quem entrou agora também, tá? Sejam bem-vindos. Vamos às nossas conversas. E aí, gente, por que fazer registro? Juliana, pode perguntar, Juliana. Não, foi sem querer, perdão. Ah, tá, então tá. É que eu estou no celular, daí eu estou tentando mexer aqui para ver uma melhor forma para eu poder visualizar, e eu apertei sem querer. Tem problema, no celular eu sei como é, o celular é muito complexo de usar o Zoom, é tudo muito diferente. Então, assim, gente, somos todos professores aqui, ou estudantes, né? Ou coordenadores e gestores, olha gestantes na minha mente, ó, Freud explica isso. E gestores. Então, trouxe uma pergunta para reflexão. Por quê? Por que fazer registro? Qual a razão dessa autoria que tanto falamos? Vou sempre contextualizar essa conversa com a minha prática, tá? Com a minha caminhada. Para quem não sabe, no ano passado lançamos um livro, eu e mais 3 colegas, que se chama Elas e o Chão. O que tem nesse livro? Tem narrativas do cotidiano. Conta nossos percursos. Então, lá eu contei muito desses percursos, para quem já leu aí, né, sabe? E o quanto foi desafiador, assim, me colocar nesse lugar de autoria, tá? Não a autoria no sentido de escrever um livro, mas a autoria de produzir registros, de contar a própria história, de trazer narrativas. Então, hoje, na nossa prática, eu vou convidar vocês a fazerem essa reflexão a todo momento, tá? Na nossa prática e na prática de vocês, por que fazer registro? As gurias falando, livro fantástico. Por que fazer registro? Qual a razão dessa autoria toda? Por que falamos tanto em autoria quando na nossa formação inicial, falo por mim agora, eu não precisei de tanta produção assim, né, de autoria. A Michele coloca assim: o registro é importante para que a gente possa também vivenciar a evolução das crianças. Então, registro como forma de acompanhamento, como Madalena Freire diz, como a Jussara Hoffmann também diz. Eu posso enviar, tá, Jaqueline? Então, por que fazer registro? Na minha formação inicial, eu não fui instigada a produzir. Não sei vocês, gente, mas eu não fui instigada a produzir, né? Nós tínhamos mais ou menos um padrão, falo da licenciatura ali, inicial da pedagogia, porque eu não fiz magistério, tá? Mas eu ouço colegas do magistério também falando a respeito. Então, por que hoje falamos tanto? O que muda? Por que um professor de educação infantil precisa produzir registros e precisa viver essa autoria? Então, para a gente poder pensar se hoje na nossa prática a gente produz, se os nossos registros são significativos e potentes, e eles são úteis, né? Ou se a nossa autoria ela não precisa estar tão presente assim, né? Se coisas mais, se ações mais prontas, se eu posso utilizar coisas que eu já utilizei no ano passado, no ano retrasado, porque eu tenho a mesma faixa etária. Então, essas coisas que a gente vai pensar um pouquinho a respeito, tá bom? E aí eu vou trazer alguns autores também como referência para vocês seguirem pesquisando, enfim, e registrando.
A Michele diz, em meu estágio da pedagogia só aprendi a trocar fraldas e limpar as crianças na hora do banheiro, infelizmente. A Eva diz, registro como a criança, como ser único, né? Singular, descritivo do seu desenvolvimento, suas conquistas e tantas outras contribuições. Registros somente nos estágios eram cobrados. Olha que interessante, gente, para mim é a mesma coisa, né? E aí, o que eu queria trazer? Como é complexo, como é difícil produzir registros. Depois que fui assumir turma, né, que comecei a trabalhar na educação infantil e que tive os desafios possíveis de produzir, de planejar, de registrar, de falar sobre as crianças, os desafios chegam. Então, por onde começar, o que pensar se eu tenho que produzir e eu não posso simplesmente trocar, né, como a gente já viu várias vezes talvez a gente tenha feito também, de trocar o nome da criança e segue fazendo o mesmo registro, porque a gente quer contar sobre alimentação, então eu só mudo o nome da criança naquele trecho e eu sigo escrevendo. Então, são reflexões que a gente vai fazendo a respeito, tá bom? E eu trago 2 autoras. A Osteto, talvez vocês já conheçam, né? A gente fala muito a respeito dela. A Osteto, que tem um dos livros dela é Registros mesmo. A Osteto vai falar que registro escrito, especificamente, né, aqui o escrito, é como um espaço legítimo de construção de autorias. Então, nessa mesma concepção, ela me traz o sentido de autoria e de registro. Ela coloca no mesmo lugar a importância do registro como um espaço legítimo e de construção de autorias, ou seja, eu sou um autor e um narrador. Então, independente do tipo de registro, nós na educação infantil, a gente poderia fazer uma lista aqui do tanto de registro que temos que fazer, né? Ou que pensamos em fazer, em que acreditamos, enfim. Eu posso ter a avaliação descritiva, eu posso ter um registro específico de uma criança numa ata, eu posso ter um registro de acompanhamento de uma questão específica de uma criança, eu posso ter um registro de uma sessão de investigação, vários tipos de registro. Nenhum deles está afastado desse conceito aqui, de autor e narrador. Independente do registro, eu preciso me colocar nesse lugar de autora e de narradora. Então, muitas vezes, uma questão que sempre aparece nesses assuntos assim, eu não tenho muito repertório para escrita, já aconteceu com vocês? Vocês querem muito contar uma coisa, e aí não tenho as palavras possíveis, e eu não sei como contar, enfim, né? Para ter uma escrita talvez mais poética. Então, tudo vai depender do tipo de registro, obviamente, né? Não preciso talvez ter uma escrita poética lá numa ata de reunião de pais. Eu tenho lugar para as coisas. E primeiro eu preciso pensar a respeito. Por quê? Porque hoje a gente tem as mini-histórias, né? A gente tem várias formas de registro e muitas vezes a gente confunde e não sabe onde colocar as coisas. Então, como autora e narradora, eu preciso reconhecer onde estou. Eu estou escrevendo uma mini-história. Então, claro, obviamente, eu preciso estudar sobre. Só peço que vocês silenciem os microfones, gente. Por favor. Deixa eu ver se eu acho que... Se alguém achar o seu microfoninho, me desliguem, tá? Se eu estou fazendo uma mini-história, a minha mini-história, a partir dos estudos que fiz, das leituras que fiz, ela não vai ser escrita da mesma forma que o meu caderno de registro diário. Ela tem uma outra forma de escrita, né? Aquela escrita mais poética, aquela narrativa que traz vários detalhes daquele recorte, né, da vida cotidiana. Deixa eu dar uma olhadinha no chat que está piscando. Piscando. Ser autor e narrador considerando protagonismo. Exatamente. Isso, Luciano Osteto. Isso mesmo, tá? Eu fui trazendo alguns apontamentos por conta do tempo, né, Guri? Vocês sabem que depois começa a falar.
Hoje em dia, nós já aprendemos que cada criança é única, elas têm vontade independente da idade. Hoje, através da observação, podemos saber muito sobre criança. E isso, vamos chegar ali na observação também. O registro era entendido como um relatório do cotidiano, contar o que acontecia, não aparecia o protagonismo. Ótimo, Viviane. Então, assim, o meu registro, a Cimeia escrevia lá como aconteceu o dia, quantas crianças comeram, quem não comeu, enfim, quem se machucou, aquela coisa toda, e pronto. Eu não tinha uma intencionalidade, eu não tinha uma intenção de usar aquele registro depois, tá? Eu não precisava enriquecer a minha escrita, eu não precisava encher ela de detalhes importantes. Claro que a gente vai fazer escolhas nesse dia, a gente não consegue registrar tudo o que acontece no dia. Mas o meu papel, então, é de autor e narrador. E o narrador, gente, vamos pensar. O narrador, ele não vai fazer uma narrativa genérica, tá? Então, os meus registros lá do início, que não faz tanto tempo assim, né? 2014 ali, não contava, não fazia narrativas, talvez fazia apontamentos, talvez coisas genéricas, todos brincaram, todos comeram, todos participaram, tá? Então, assim, que autoria tem ali? Eu posso assinar, né? Foi a Cimeia que escreveu. Mas o que mais tem ali que conta de mim, que fala da minha concepção do brincar, da minha concepção do comer, da minha concepção da higiene? Então, se eu tenho lá 3, 4 colegas na turma, que é um sonho, né, de toda a escola, tá, mas eu tenho minha dupla, vamos lá para a vida real. Eu tenho uma forma de escrever e a colega ou o colega tem a forma de escrever também, mas ambos são autores. A minha concepção de infância e de criança, ela está estampada ali no meu registro, seja na minha história, seja no caderno geral ali, que uns chamam de diário, outros chamam de caderno de registro diário, enfim, né? O registro que eu faço de uma sessão de investigação, de uma proposta, de uma experiência que as crianças fazem, conta muito de mim. Então, eu sou a autora. E eu preciso me colocar nesse lugar de autoria, né? Todos os dias acontecem pequenos detalhes importantes, mas a complexidade de pôr no papel é imensa. Isso, Graciela, exatamente. Justamente pelo risco de banalizar ou de não dar a devida interpretação. Exatamente. Então, assim, ó, se eu estiver observando uma criança e a Carla também estiver observando a mesma criança, talvez nós duas, nossos registros sejam totalmente diferentes. Porque a minha observação talvez seja em relação a como essa criança serviu o alimento. Meu olhar foi justamente por isso, a quantidade que ela serviu, a percepção dela dessa... se ela está repetindo, por exemplo, assim, o almoço, né, da saciedade, eu me detive aquilo. E a Carla deu muito mais atenção ao uso dos talheres, por exemplo. Como essa criança se organizou naquela mesa, né? Como ela já tentou utilizar a faca, por exemplo. Então, para todos os tipos de registro, eu tenho um papel de autora. Autora nesse sentido de quem cria, de quem potencializa, de quem dá atenção, de quem foca em um relacionado tema, enfim, uma observação específica. E aí eu preciso desenvolver essa narrativa, que é o que vocês estão dizendo que é um desafio, né? E é um desafio. E não é fácil, não é simples. Então, eu posso ter uma percepção, um jeito, uma capacidade de observação riquíssima. E na hora de fazer a narrativa, vem os desafios, né? Vamos continuar falando a respeito. E a Madalena Freire vai falar que o registro é o meu instrumento de reflexão. Então, reflexão no sentido de quem escreve, de quem avalia, de quem usa para o planejamento de novo, é essa reflexão que a gente fala, né? Não é uma reflexão simplesmente, é verdade, eu li mesmo isso, eu vi, percebi, mas e agora o que eu faço com isso? O meu registro, ele precisa ter uma intenção. Eu preciso ter uma intenção com o meu registro, aliás. Então, assim, é o meu instrumento de trabalho.
E eu sempre digo, né, tem gente que diz assim, ai, mas eu não gosto de escrever, não é uma prática minha, enfim, né? E aí eu sempre digo, sinto informar, somos professores, escolhemos, e o registro é o nosso instrumento de trabalho. Então, se eu não sei, se eu tenho dificuldade, né? Não é nenhum sei, né, gente? É um desafio para mim essa escrita, eu preciso buscar alternativas, leituras. Eu sempre digo quando a gente fala sobre avaliação descritiva, né? Eu preciso escrever sobre a questão da linguagem, da fala dessa criança específica, ela tem 4 anos, e eu já observei uma situação específica. Talvez eu não tenha os termos adequados. E aí eu não vou ficar 5, 6, 7 anos escrevendo daquela forma. O que eu vou fazer? Eu vou buscar, eu vou ler. O que a fonoaudiologia diz a respeito? Né? Eu não vou usar os termos técnicos, talvez, que eles estão utilizando, mas eu vou ter conhecimento para construir a minha forma de registro, para não usar o senso comum, né? Então, é nesse sentido, um instrumento de reflexão, é o meu instrumento de trabalho. Independente se ele é ali um caderno específico, se ele é numa ficha, isso aí é uma coisa bem pessoal, né? De organização do professor. Mas vamos lá, vamos seguindo para fazer a costura da conversa. Mas registro é só escrito? Hoje em dia, na nossa realidade, gente, o registro é só escrito? Você vai comentar sobre a interlocução entre diferentes olhares sobre o registro, utilização do registro como fonte da formação. Vou tentar. Renato, o tempo é tão curto. Reportamos para nossos registros aquilo que acreditamos sobre infância e criança. Exatamente. Exatamente. Teríamos que fazer uma formação sobre, né? Acho que é a Renata, né, que falou ali. Os diferentes tipos de registro e como organizar, né? Como iniciar, como organizar esse pensamento ali, porque muda muito. Mas exatamente, possuímos registros fotográficos também, áudio, vídeo, enfim, né? Vocês estão falando aí no chat exatamente o que nós vivemos hoje. Então, hoje nós temos outras ferramentas. Quando Madalena Freire escreve A Paixão de Conhecer o Mundo, acho que eu não estou com ele em mãos aqui, ou sim, vocês conhecem, né? Aquele livro Relíquia, que nem existe mais, esse aqui, da baleinha aqui na frente. A Paixão de Conhecer o Mundo, gente, ela utilizava o registro escrito, tá? Então, ela vai trazer, para quem tem aí, sabe, né? Inclusive, imagens escritas à mão. Não vai dar para ver. Ó, não são nem digitadas, caderno de registro dela mesmo. E são riquíssimos, e são potentes, e há muito tempo atrás, ela já trazia essa potência no registro. Então, hoje, nós temos outros registros para complementar a escrita. Então, assim, a minha fotografia, ela vai complementar aquilo que o meu registro não disse, talvez. O meu vídeo também. O áudio, que a gente utiliza muito, né? Que a gente sempre fala nas formações de ligar o áudio e deixar gravando para depois revisitar, porque o professor não dá conta de tudo no mesmo dia, né? Não vamos romantizar tudo aqui, porque não é simples, não é fácil. A Renata, o registro é parte de um ciclo de planejamento. Exatamente, o registro é parte de um ciclo de planejamento. E ele precisa ser rico. Ele não pode ser um registro genérico, como a gente falou inicialmente, né? Porque senão ele não vai me auxiliar nesse planejamento e nesse processo de registro, de avaliação e de projetação, né? Planejamento, enfim. Então, ele precisa ser rico em detalhes. Hoje em dia, então, nós temos outras ferramentas, o vídeo, a fotografia, enfim. E muitos professores têm buscado a especializar, enfim, nesse tipo de registro, na fotografia, né? Por quê? Porque a gente vai compreendendo essas concepções de documentação, né? Que uma foto por foto, ela não é uma documentação, ela é um documento. Isso vocês, para quem deseja estudar mais a respeito, tem no livro de Mini Histórias.
E o vídeo também, enfim, né? Tem todo um processo para a gente chegar a uma documentação, ou seja, as narrativas, aquilo que torna visível a aprendizagem das crianças. E uma foto por uma foto, e antigamente, né, geralmente pousada, olha aqui para a prof tirar a tua foto, olha aqui para a prof, enfim. Hoje a gente entende que a foto, a fotografia ou o vídeo vai fazer parte dessa narrativa também, né? Então, não existe somente o registro escrito, embora ele conte muito e ele seja necessário, a gente não faz somente registros fotográficos, e tem professores que têm dificuldade em parar de escrever, inclusive, né, que escreve muito e depois não consegue resgatar e fazer um resumo de tudo. Então, nós temos fotografia, áudio e vídeo, enfim, como eu disse, e muitas vezes a gente não dá tanta atenção ao vídeo. A gente dá mais atenção à fotografia, porque logo a gente já utiliza, enfim. Mas eles não servem somente para compor um portfólio, né? Para fazer lá uma mini história. Também é reflexão. Também é reflexão. Eu falava em alguma formação esses dias, de uma reflexão que nós fizemos no município de Novo Hamburgo, quando eu trabalhava, sobre um vídeo dos bebês, tá? Os bebês brincavam e tinha uma música de fundo. O que acontecia? Quando tu vai refletir a respeito daquele vídeo, assistir novamente, tu percebe que tu não consegue escutar os sons que os bebês estão fazendo. A força que eles estão utilizando para bater aqueles materiais, para fazer sons. Então, o vídeo, pelo vídeo, para a gente nunca mais revisitar, colocar num DVD lá, como a gente fazia, né? Ele também não é ele também não se transforma em uma documentação, ou ele não serve para reflexão. Todos esses registros servem para reflexão. Isso é que muda de um tempo em que nós não refletíamos muito a respeito, para esse tempo em que nós já estamos pensando muito mais na qualidade desses registros, né? Na potência. Somente a fotografia é um recorte. Exatamente, de um registro real, por isso é necessário o registro escrito. Então, um vai complementando o outro. E aí, quando a gente revisita um vídeo, gente, a gente percebe tom de voz, a gente percebe expressões, e a gente pode transcrever tudo isso. Né? Então, ele não serve só para compor um videozinho bonitinho, que a gente põe uma música de fundo com as crianças brincando. Também tem que ter reflexão. Então, é mais uma ferramenta para reflexão. Por isso que muitos professores, em sessões de investigação com pequenos grupos de crianças, colocam lá a câmera gravando e depois vão revisitar tudo, porque às vezes eu estou observando 2 crianças ali, eu não consigo dar conta de tudo. Quando eu vou pegar o meu registro dessas 2 crianças na proposta e junto com aquele vídeo eu faço uma reflexão junto com o meu coordenador, junto com os meus pares, nós vamos visualizar detalhes que não tínhamos visto no real, né? No presencial. Então, tudo um complementa o outro, tá? E a gente precisa pensar o que eu quero com esse registro. Eu não preciso deixar uma câmera ligada desde as 7 da manhã até as 5 da tarde, né? Tudo precisa de intenção, de intencionalidade. Então, se eu tenho algo específico, eu posso colocar minha câmera gravando. Se eu quero se eu quero dar atenção a um processo, eu também posso fazer um processo fotográfico, né? Que pode se transformar em outras documentações. No registro, aprendemos com o grupo e cada criança em particular. Exatamente. Ótimo, ótima observação. E a Osteto e a Rinaldi, fiz uma junção aqui das duas, né? Porque elas têm concepções a respeito. As duas falam da qualidade para escutar e documentar, porque para registrar eu preciso escutar, né? Para que eu consiga construir uma documentação, seja ela qual for, né? Uma documentação específica de uma pesquisa que as crianças estão fazendo, enfim. Eu preciso ter qualidade na escuta. Não tinha pensado nessa ferramenta do Instagram. É ótimo, faz esse exercício, Bruna. Quando eu falo na formação de projetos, muitos de vocês já ouviram, né? A formação que eu faço 3 grupos na mesma turma, 3 grupos de pesquisa na mesma turma, com grupos diferentes, eu só me dou conta dos detalhes quando eu coloco a câmera a gravar.
e eu revisito depois. Antes disso, para mim, todos estavam brincando da mesma coisa. Sozinha na turma, né, como professora, a gente não consegue dar conta de tudo. Por isso que as ferramentas são tão necessárias e cada um vai pensar na sua estratégia, né? Então, é bem bacana. Façam esse teste para vocês verem. Então, assim, para que eu tenha registros potentes, eu preciso ter uma qualidade na escuta. E aí, a escuta, a gente não vai aprofundar, né, cada termo. Mas a escuta, ela não é a escuta só do que a criança diz, né? A escuta daquilo, ela é a escuta do indizível, daquilo que ela nem disse. Então, quando uma criança está brincando, produzindo, desenhando, enfim, lendo, trazendo narrativas, o meu papel ali é acompanhar para tentar interpretar. Agora, se eu vou trazer detalhes dos detalhes, como exatamente a criança quis dizer na brincadeira, é uma outra história, né? O meu percurso formativo, as minhas concepções, a minha formação vai me dar um caminho específico de observação, e talvez se eu não tiver embasamento, se eu não tiver repertório, a minha observação será outra. Então, eu posso observar a mesma criança que a Gabriela e escrever assim, ela fez um bolo de areia, ponto. E a Gabriela, que tem uma caminhada de observação, de reflexão, de estudo, de dedicação maior do que a minha, ela vai escrever que a criança montou o bolo de areia e que aquele bolo desmoronou e que ela teve que buscar água para umedecer a areia e que ela buscou alternativas para fazer a vela e que tinha convidados nessa festa e que alguns convidados foram expulsos da festa. Tudo isso ela vai colocar no registro. E nós observamos a mesma criança, a mesma situação, a mesma ação. Então, esse repertório que a gente tanto fala, né? É esse repertório autoral, é aquilo que eu busquei, é aquilo que eu busco. Então, se eu quero escrever eu tenho a intenção de fazer uma escrita mais poética, as minhas leituras de poesia precisam estar ativas, né? O que eu tenho lido sobre infância, por exemplo, assim, ou não, né? Mas que aquele autor, ele traz de uma forma poética, rica, de detalhes que eu nunca havia pensado que ele falou sobre isso. Agora eu lembrei, as gurias da pós aí vão lembrar, né, do nosso registro de Rubem Alves falando quando ele cortava cebolas. O que ele pensou enquanto ele cortava cebolas? Gente, é uma coisa tão simples. Fazemos isso todos os dias. Mas ele poetizou aquele momento. Então, as leituras que eu faço, as coisas que eu ouço, as pessoas que eu escuto, as reflexões que eu faço da minha própria prática vão me dar um caminho para registro muito autoral, né? Então, eu preciso de uma qualidade nessa escuta. E aí, esse exemplo da areia aí é bem específico, né? O que mais que eu estou vendo? A Sônia, a escuta do que é falado, principalmente do que não é falado, é fundamental, rico. Exatamente. Então, se eu tenho uma turma de bebês, eu vou ficar esperando eles me falarem tudo que eles querem, tudo que eles estão fazendo, eu não escrevo nada. Então, essa escuta com qualidade é a minha maneira de ser professora. Eu tenho uma maneira de ser professora, vocês também, né? Madalena Freire vai falar que nós somos únicos. Temos uma marca digital que faz com que sejamos únicos. Então, a minha história de vida me faz única, a história da Carolina faz única, da Jéssica faz única. E a gente precisa olhar para tudo isso e se reconhecer. O que eu tenho na minha caminhada, na minha história de vida, que me faz olhar para isso com tanta dedicação, com tanta inteireza, né? Eu sempre digo que quem é muito ligado à natureza, por exemplo, quem gosta de admirar as cachoeiras, um pôr do sol, vai ter muito mais facilidade de olhar para as crianças e poetizar. Porque natureza e criança e a beleza das duas coisas estão muito próximas, né?
falando nesse sentido. Ó, a Kizzy falando escrita poética no registro da educação infantil. Fernanda Polet também, boa. Vamos colocando aí, gente, as referências, temos tantas, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, ó, vamos fazer uma reflexão, tá? A professora X observa a criança de 2 anos e ela escreve: a Laura, ela gosta de maçã, mas ainda não aprendeu a comer com casca, como a maioria dos colegas. Então, ela está contando em algum lugar, seja no parecer descritivo, seja num apontamento que ela quer fazer para as famílias. O que falta ou o que não falta aqui, nesse registro que vocês acham? Dessa concepção de infância e de criança que essa professora X tem nesse registro. Podem escrever ou podem falar, para a gente fazer um exercício aí. Laura, 2 anos, gosta de maçã, mas ainda não aprendeu a comer com casca, como a maioria dos colegas. Que concepção tem aqui, gente? Acho que esse registro ele pode falar de qualquer criança, não tem algo que seja único, específico, né, de uma criança. Qualquer uma poderia, né, é aquela concepção de apenas trocar o nome, não é generalista, né, não é único. As estão falando aqui de comparação também, né, tá comparando aos outros, comparação, não fala da experiência, comparação. Eu também acho que o ainda, Cimeia, o ainda é algo que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente registra, né? Porque se a gente olha para a infância, nessa potencialidade, nessa subjetividade, o ainda ele não pode aparecer quando a gente diz que cada criança tem o seu tempo, né? Ela deve ter muita experiência, por ela gostar de maçã, ela deve ter muita experiência diferente da casca, ou com casca, ou cortada, ou na apresentação que ela aparece, e que isso pode ser, quando você diz assim, a gente precisa registrar e revisitar, de que maneira que a gente pode ampliar as possibilidades dessa criança de 2 anos no contato com aquela fruta, né? Então, eu acho que o ainda aí para esse nosso registro é um ponto para a gente pensar. Exatamente. O ainda é como se a gente estivesse esperando algo, né? O professor está esperando, ele tem a expectativa de que até o final do ano, até o final do semestre, a Laura já tenha alcançado. Colocamos a Laura numa tabela aqui, assim, não está de uma forma tão clara, mas está, né? Se a gente for refletir, olha como é importante a reflexão, né? É uma frase tão comum, mas fazendo a reflexão, a gente já consegue pensar nessa concepção. Mas ainda acredito que não há necessidade, processos diferentes, crianças diferentes, ressaltar os pontos positivos. Eu não gosto da casca da maçã até hoje, por exemplo. Ah, sim, exatamente. E aí não dá vocês não percebem assim um tom de que ela deveria já estar comendo fruta com casca? Como assim? Né? Essa bobagem de tirar a casca para comer. Tem várias concepções aqui estampadas, né? O registro, ele é muito sério, gente, ele é muito sério, porque ele está contando da professora, muito mais que da criança a gente está tentando entender, né? Ah, mas será, mas aqui está estampado. Então, o processo autoral dela está aqui. A importância da autoria, da caminhada dela, das leituras que faz, do estudo, da reflexão, está aqui. Parece que é um problema da casa. Isso mesmo, gurias, que vocês estão falando. Então, a Laura, ela gosta de maçã. A gente poderia também analisar essa afirmação do gosta, né? Ela gosta de maçã, talvez a mãe pergunte ali, talvez a mãe comente ao pai que, nossa, gosta em casa, ela não come maçã. Então, na escola, ela se mostra assim, né? Para muitas questões, a gente precisa pensar nessa questão do gosta, do é. Né? A gente fala isso também em outro momento na formação só de avaliação, sobre as afirmações que a gente faz. Seria um padrão, isso mesmo, gurias. Olha só que importante essa reflexão. É uma frase. Outra coisa, Pode falar. outra coisa também
pode ser muito interessante, Simeia, tipo assim, se uma criança, se a Laura de 2 anos gosta de maçã, ela tem muitos recursos pelos quais ela demonstra ter uma preferência por aquela fruta e que o educador precisa estar muito atento. Quando ele vai registrar e diz assim, ela gosta de maçã, o que ele traz como referência para ter essa convicção? Ela imprimiu isso numa fala, que aí a gente vai buscar qual que é essa fala. Ela imprimiu isso num gesto, ela imprimiu isso numa aceitação e num consumo daquela fruta de uma maneira diferente. Então, isso tudo também é referencial para o nosso registro. Como que a gente pode dizer que a Laura de 2 anos gosta de uma maçã? Qual é os sinais que aquela criança nos dá de que ela prefere aquela fruta? Exato. E isso não está aparecendo aqui, né? É como aquele registro rápido que nós temos que fazer sobre aquela que eu preciso contar dessa criança. Aí eu lembro da Laura comer maçã e aí eu coloco, mas na verdade não aconteceu aquele processo que é tão importante, porque a avaliação, né? Se estivéssemos falando aqui da concepção de avaliação na educação infantil especificamente, falaríamos de processo. E processo é acompanhamento. Pode falar. Essa situação, Meia, é que assim, o professor ele invalida como que é esse oferecimento dessa fruta em casa, porque de repente a família só oferece a fruta sem a casca, e aí você anula a vivência da criança com a família dela. Você não perguntou, você não traçou estratégias, né, diferentes tipos de oferecimento dessa maçã para ver se essa criança come. De repente, né, você não perguntou qual que é a vivência dela na casa dela. E aí você anula o processo de escuta, né, daquela criança. Você não quis escutar ela, você só ofereceu a fruta, ela disse que não te come com casca e você tudo bem, você gosta da fruta, mas você não come com casca e ponto. E o que você fez para aquela criança comer a fruta com a casca? Você não fez nada, você só aceitou, né? Fiz o registro assim e fui registrando durante o ano inteiro que a Laura gosta de maçã, mas que ainda, né? E é bem importante isso, porque fala muito da cultura da família. A gente fez um grupo de estudos agora sobre alimentação recentemente, as gurias, algumas estão aí, e nós falamos muito a respeito disso, né? Do quanto consideramos importante numa conversa inicial com a família, de conhecer os hábitos alimentares daquela família. Se colocam à mesa, se comem juntos, o que comem. Eu posso ter família vegetariana, posso ter família vegana, posso ter família com questões religiosas relacionadas à alimentação. E a alimentação, especificamente, não vamos entrar em detalhes, porque a gente fez 5 encontros só sobre alimentação, de tão profundo que é o tema. Geralmente, ela não aparece nas nossas avaliações, né? Porque ela também não aparece nos cursos, ela não aparece nas formações, como se fosse algo à parte, sendo que ela é indissociável do brincar e de todas as outras questões da educação infantil. Então, boa lembrança essa de considerar o que a família, como a família se comporta nessa questão de alimentação, né? Muito bom. Quem que tinha pedido a palavra, tinha falado junto com a colega, pode falar? Fui eu. O que eu queria colocar é o seguinte: eu trabalhei numa escola pública em que a gente trabalhava sempre no limite com muitas crianças e que a merendeira que preparava a fruta e ela tirava a casca somente para os berçários. Ela não tirava a casca para os maiores e nem eu tinha condição de tirar a casca porque eram muitas crianças. E aí eu não cheguei a registrar, mas isso se tornava um problema, porque eu pedia para ela tirar e ela não falava assim, não, porque a criança é mimada, enfim. Ainda que eu compreendesse a criança e tudo isso que a gente está discutindo, claro, isso faz alguns anos, hoje eu teria batido o pé, enfim. Mas era um grande problema. Então, seria possível que eu fosse essa professora aí na época que colocava como um problema não porque eu achasse, mas porque a escola, porque a merendeira colocava como um problema. Porque era mais uma demanda para ela. Aí aquilo que não é nada, ela tem o direito de não gostar da casca. Ela pode ter 90 anos e, entre essas, ainda não gostar da casca.
né? Mas uma coisa que é um gosto da criança se torna um problema quando se tem uma escola grande com uma falta de funcionários, e aí tem que, entre aspas, enfiar a goela abaixo, porque não tem ninguém que tire aquela casca. É bem complexo, nós abordamos esses temas durante todos esses dias, terminou agora essa semana, e surgiu muito isso, assim, do quanto a escola precisa abrir portas para esse tema, e não só a gestão e professor, né? É um tema que todos os envolvidos precisam estar presentes para poder falar a respeito. Nós falamos de questões culturais e falamos de concepções e de marcas e de memórias que carregamos relacionadas à alimentação. Foi bem importante, assim, mas é isso. Deveria ser uma linguagem da escola, uma organização da escola pensar a respeito e criar uma estratégia, né? Mas eu sei que muitos de nós vivemos uma docência solitária, tá, gente? Me coloco nesse lugar, assim, de muitas vezes não ter a quem recorrer. Mas, sim, precisamos pensar a respeito dessas individualidades. E agora eu vou colocar o segundo registro, então, da mesma criança, para a gente poder pensar também a respeito, tá? Então, diz assim, ó. Laura demonstra gostar de maçã e pede que a professora descasque como faz o pai. Ela tem se interessado pelo modo em que os colegas comem, pois a maioria come com casca. Durante os lanches, a professora mostra a maçã por fora, corta e mostra sementes, ao mesmo tempo em que tira a casca para a Laura. Ao mesmo tempo em que tira a casca para a Laura, explica sobre saúde, cuidado com o corpo, enfim, né? Poderíamos seguir falando a respeito. Então, o que muda nessas duas concepções? Olha, Graziana, passa para gente. Que legal, que bacana. Compartilha depois que tu puder. Precisamos de mais referências a respeito desse tema. Muito bom. E aí, gente? Faz sentido esse outro registro? O que vocês acham? Eu acredito que o registro está bem mais completo, né? Da forma que a gente espera, que seria a observação, como a colega colocou, na prática a gente tem muitas demandas e questões de horário, questões de quantidade de criança e tudo mais. Então, acredito que essa questão de cortar, mostrar a semente, o que seria ideal, ele acaba não acontecendo com tanta frequência. Quando acontece, ele vem colocado em forma de vivências principais na sala de aula e acaba passando de forma muito superficial. Mas eu acredito que dá para fazer um registro um pouco mais completo ou próximo do que seria esperado, com observação mesmo que de longe em um grupo. Por exemplo, fazer as colocações de quais foram as hipóteses que a Laura levantou para tentar comer a maçã, mesmo que com a casca. Eu tenho crianças na minha turma que não comem a casca, mas aí elas mordem, tiram e observam se está vindo a casca ou não, elas sentem, elas tocam. Então, acho que dá para a gente fazer uma observação, mesmo que em grupo, tentando individualizar, né, as questões íntimas da criança, de como ela levanta essas hipóteses dela e como ela tenta resolver o problema que ela encontra naquele momento. Eu concordo muito com o que a amiga falou, porque realmente o tempo que as crianças têm para comer chega a ser injusto, e as questões da quantidade também fica muito corrido. Mas acho que dá para a gente tentar um equilíbrio, né, entre um e outro. Jéssica, tu traz uma questão bem importante que a gente fala nas formações sobre planejamento de contexto, que é pensar nessa vida cotidiana como currículo. Então, o momento da alimentação, ele não pode passar como se fosse qualquer momento no dia, né? É um momento de aprendizagem. Então, o professor estar com as crianças nesse momento, estar não no sentido de estar ao redor e a criança sempre chamando, olhando para cima, porque eu estou sempre em pé ao redor, fazendo e acontecendo, né? O planejamento de contexto vai nos fazer pensar como eu estou fazendo, e aí eu vou refletir e eu vou criar estratégias para melhorar isso. Para todas as ações do dia. Higiene, troca de fralda, escova, todas. Por quê? Porque a gente entende que aqui há aprendizagem, tu mesmo está trazendo esse exemplo, né? Então, se essa professora, esse professor, nesse dia aqui, sentou com as crianças, cortou a fruta, tá, ele tem 30 alunos, ele tem 30 crianças, ele não dá conta de fazer todos os dias, vamos falar de vida real, né?
E aí ele decide, então, que essa aqui vai ser a proposta do dia. Então, eu posso estender esse horário, eu posso, pelo menos nesse momento, estar com as crianças, e aí sentar com as crianças, e as crianças ao redor, na curiosidade, a gente sente cheiro, e a gente descasca, e a gente vê textura. E aí eu não preciso criar 1.500 outras coisas. Ah, mas eu tenho lá uma atividade de tinta, de arte, de leitura, de não sei mais o quê. Essa é a proposta. Há muita aprendizagem aqui, né? Então, para a gente pensar também o quanto a gente pode potencializar essa semana que a gente organiza, esse planejamento, né? Enfim, isso seria um outro assunto gigante, mas pensando aqui nisso que vocês estão falando, do quanto nos faz falta esse tempo adequado para alimentação, que muitas vezes a escola não dá, não organiza, enfim, né? Que é uma luta, que é uma batalha, mas que a gente pode pensar estratégias para colocar a alimentação no planejamento, mudar de lugar, faz na sala, faz debaixo da árvore, faz em algum lugar que eu possa dar tempo para que eles experimentem, para que eles sintam, enfim, né? Então, acho bem bacana a gente poder pensar que aqui é um caminho, mas que eu poderia contar como eu observei que a Laura gosta, né? Como que eu cheguei a essa observação. Muito bom, Urias, muito importante. Vamos a mais um, tá? Apesar do banheiro todo molhado, as crianças estão aprendendo a usar a torneira, mas ainda precisam da ajuda do professor. Como que esse professor já inicia essa frase, gente? Como que ele já se coloca aqui? Qual a problemática? Qual é o problema aqui dessa experiência do dia, será, né? Que ela já deixa bem destacado aqui, não precisa nem falar mais nada, mas acredito que foi um problema que aconteceu ali naquela experiência. Muitas vezes o professor não tem esse entendimento de que o momento... Exatamente. É riquíssimo, gurias. Pensar na vida cotidiana é o fio condutor para todo o resto, né? A gente não faz grandes documentações sem ter uma vida cotidiana potente, rica. Então, aqui temos mais um registro para pensar, gurias. Já temos estampado aí a concepção desse professor, né? Desse adulto aí, como vocês estão vendo, que foi um problema para ele, esse banheiro molhado. Apesar disso, eles estão aprendendo, né? O problema foi o banheiro molhado mesmo. Mas eles ainda precisam de ajuda, afinal de contas, está molhando muito o banheiro, enfim, né? Então, aqui também temos concepções. Ó, segue falando, sentar-se com a criança, observar. Exatamente. Nossa, eu penso que apesar do banheiro molhado, Simeia, eu acho que ele se assemelha muito com a fruta que a família só oferece sem casca. Eu acho que a intencionalidade do professor, ela precisa acontecer justamente para a gente responder aquelas coisas que já estão meio que pré-determinadas para as crianças e que a gente pode romper, né? E aí a gente olhar para esses movimentos e entender de que, de repente, esse momento para experimentar a fruta sem casca e que vai oportunizar vivências, contato, experiências, experimentações, ela acontece também com esse, apesar do banheiro molhado, porque se tem um banheiro de educação infantil em que as crianças vão experimentar uma série de situações, o banheiro vai molhar e aí a instituição, ela vai estar, de repente, né, disposta a resolver uma questão ali, e que a intencionalidade do professor, ela precisa prever aquilo, quando você fala de registro, e quando você fala de vivência, experiência e depois o registro, a gente vai ter que entender, então, o que a gente quer propiciar para aquelas crianças. Vai ser uma construção, vai molhar o banheiro, isso é uma consequência, mas o que está oportunizado para a criança e o que aquilo vai gerar de experiência, de crescimento e de futuramente registro. Então, acho que apesar nos coloca, enquanto educadores, numa situação meio que de justificar, né? E que não deveria ser. O banheiro molhado é a consequência, mas aquela experiência ali é riquíssima, então ela tem que acontecer e as outras coisas vão se organizando para propiciar que a criança viva aquilo. Agora eu lembrei de não vou lembrar qual formador de arte que eu fiz uma formação, e aí eles diziam que não é sujeira, né? São marcas, por exemplo, assim, a criança virou tinta,
são marcas da experiência, e a gente às vezes nomeia desse lado negativo, né, e não se dá conta. Então, de repente, até esse professor faz esses comentários aqui, que o banheiro ficou todo molhado, que enfim, mas tudo isso faz parte dessa reflexão, né, esse registro com reflexão, como é importante para a gente chegar a esse lugar de concepção de criança protagonista, de criança que é o centro do planejamento. Eu preciso ter essa qualidade nessa escuta que a gente citou anteriormente. Aqui tem uma qualidade de escuta, diferente dessa próxima aqui. Vamos ver o que diz. São tantas aprendizagens vividas na turma em apenas um trimestre. Hoje, as crianças lavaram as mãos com pouco auxílio dos adultos. Um desafio e tanto realizar tantas ações ao mesmo tempo, como abrir e fechar a torneira, dosar a quantidade de água, perceber o lado de abrir e o de fechar, utilizar o sabonete líquido, ensaboar as mãos, enxaguar e utilizar o papel toalha com cuidado, e dosando também a quantidade, percebendo o momento de finalização dos processos. Enfim, poderíamos seguir, né? Só um recorte. Mas aqui está contando o quanto foi complexo. Nem precisa dizer o porquê que o banheiro ficou molhado. Gente, abrir e fechar, que lado abre, que lado fecha, que quantidade de água que sai, que molha, que não molha, que quantidade de sabão líquido que vai na minha mão, que eu preciso que seja legal para fazer bastante sabão, ou que seja só útil para lavar as mãos, que quantidade de papel toalha. Como que eu vou pegar aquele papel toalha para que não saia um bolo de papel toalha que seja desperdício? Quanto processo tem ali? Volto a dizer, poderia ser a nossa proposta de uma tarde, de uma manhã, a utilização do banheiro. Mas, geralmente, não dá tempo, porque é tudo muito rápido, porque eu tenho uma coisa muito mais legal para propor para as crianças do que a vida cotidiana, né? Pode falar, Carolina. Eu ia dizer justamente isso, né? A quantidade de processos que envolve você lavar as mãos, né? Uma criança pequena está ali aprendendo como é que faz coisas que são óbvias para a gente, e que naquele registro anterior coloca a criança, né, nesse lugar de falta, do vir a ser, porque é como se ela não fosse, né? E aí, né, é isso, é pensar a vida cotidiana assim, a quantidade de processos que envolve você se alimentar sozinho, né? Você nesse desafio de se alimentar sozinho, de fazer a colher chegar até a boca, né? Um bebê quando está aprendendo a comer, então vai sujar, várias coisas vão acontecer, que é parte, né? É consequência, sim, né? É parte, né? É isso, são as marcas, né, do aprendizado, do que ela está vivendo, né, da vida. Mesmo, Carolina. Então, assim, gente, nós poderíamos ter mais uma proposta no banheiro, como o uso da descarga, o baixar e levantar as calças, o uso do papel higiênico, vida social acontecendo aqui, né? Aprendizagem social, de como eu descubro esse mundo, como eu vivo nesse mundo, com vários banheiros para o resto da vida que eu vou precisar usar. Então, parece que é uma bobagem, eu não preciso fazer registro do banheiro. Mas, se a minha escuta, ela tem qualidade, né? E eu consigo entender que aqui há aprendizagem, eu preciso registrar. Onde há aprendizagem, eu estou registrando. Óbvio, vou fazendo escolhas, mas vou registrando. Então, percebam que nós usamos 2 exemplos. E também os exemplos dos registros. Pode falar. Também os exemplos de registros são em 2 momentos bem polêmicos ainda da educação infantil, né? Que é a rotina. Então, que a gente muitas vezes vê como um problema, acaba que tem uma solução bem mais fácil, com bem menos desgaste quanto a professor e criança. Exatamente. Por isso que é tão importante planejar a vida cotidiana, para que a gente não entenda ela como um desgaste, né, um momento mais tenso, troca de fralda, escovação. Costumo dizer que tudo que a gente mais faz durante o dia é o que a gente menos planeja. Todos os dias comem, todos os dias transitam, fazem transições, microtransições pela escola. Todos os dias trocam a fralda várias vezes por dia, todos os dias fazem escovação, usam banheiro, mas eu planejo só a minha atividade do dia. Prof. Pode falar. Eu acho que isso também tem uma questão com o que a gente
qual é a concepção que a gente tem de currículo na educação infantil? Porque eu estou muito certa de que o currículo é o cotidiano e que é justamente o dosar, o sabonete, o dosar o papel toalha, o abrir e o fechar da torneira, e como que eu descasco uma maçã ou não descasco uma maçã. Isso é currículo. E tem tanta aprendizagem, tem tanta vivência encurtida nisso tudo, e que, de repente, nós, como educadores, não estamos assim com o olhar apurado para entender que isso é currículo e que isso dialoga com os documentos norteadores que a gente tem para a educação infantil, e é isso que a gente tem que se valer, porque a gente está muito numa de que nós somos educadores, então a gente tem que planejar e prever todas as situações, e a gente vai trazendo aquilo como uma coisa que a gente tem que cumprir, e a gente não olha para as aprendizagens, para as vivências e para as experiências do dia a dia, e que isso é educação infantil, sabe? Saber lavar as mãos, construir uma conduta para lavar as mãos, para se alimentar, para cuidar da sua higiene, isso tudo é currículo. E talvez a distância nisso tudo esteja no olhar para o cotidiano como um currículo valiosíssimo, e o que a gente vai, então, dentro do que você está propondo de reflexão, do que a gente vai registrar como situações ricas para o crescimento, para a aprendizagem, para repertório das crianças, olhando para o currículo, né? E a Letícia queria falar, eu acho. Letícia. Oi, prof. É assim, ó, o que eu penso é que a gente, às vezes, a gente se torna assim, tipo, alguns, né, professores muito, tipo, querendo que as crianças, tipo, sejam clean, só que a gente se esquece que a gente também passou por essa fase, que a gente passou pela fase de ter que aprender a lavar a mão, que nenhum professor teve a crítica ali, ele sujou o banheiro, deixou tudo molhado, mas a gente precisa disso para a gente chegar no ponto que a gente está agora, de adulto. Então, tudo, ninguém nasce sabendo, nem as criancinhas nascem sabendo, então a gente tem que aprender a ter paciência para ensinar, assim como a gente foi ensinado também. É o que eu acho. Ô, Cimeia. Eu conferi, eu vi as onças. Pode falar. Eu acho que vai muito além, assim, da questão também do que educação infantil é cuidar, né? Cuidar e educar. E a gente acaba caindo muito na função do só o educar, né? O educar, assim, com atividades, né? Que eu tenho que planejar as atividades, e acaba deixando de lado essa vida cotidiana que é do cuidado, né? O cuidado que a gente tem para lavar as mãos, para ensinar eles, né, comerem corretamente. Então, assim, a gente acaba deixando de lado, porque muitos têm a visão assim, que o professor tem que fazer o seu planejamento, as atividades. E aí muitos esquecem dessa vida cotidiana, né, dentro da escola, que é ali que está o maior aprendizado das crianças, assim, as aprendizagens, né? Eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco essa parte, ou não querendo, né, enfim, assumir esse papel do cuidar também, e vai mais pelo lado do planejamento de atividades com tintas mais elaboradas, enfim, que parece que dá uma satisfação para o trabalho, para o ego, não sei, né? E acaba esquecendo esse outro lado da vida cotidiana, que é tão importante quanto as outras coisas, né? Exatamente. A Bruna levantou a mão. Quer falar, Bruna? Sim, Cimeia. Eu concordo plenamente com o que as meninas falaram, né, com as opiniões. Estou de acordo que na educação infantil é a nossa base, né? É ali que nós aprendemos tudo que nós vamos carregar. E tem um texto que fala assim: tudo que hoje eu preciso realmente saber, aprendi no jardim de infância. Lá ele fala dessas concepções: o cuidado, o respeito, sobre a higiene, sobre a alimentação, e que nós não levamos em consideração. Eu já cheguei a ser questionada por, na hora das refeições, pedir licença para colocar o prato, pedir licença se a criança quer ajuda e pedir licença ao retirar. Por que você pede licença? É uma questão de respeito. Eu não posso simplesmente jogar o prato para ela e retirar como se ela não estivesse ali.
ela é uma criança, ela é um ser humano, ela precisa de cuidado, ela precisa de respeito, e criança adora uma explicação, né? Você precisa explicar o porquê você está fazendo. É só assim que você cria uma concepção de educação e de respeito. Bom, Bruna. Fala, Jéssica. Com tudo que as colegas colocaram, né? Para mim, eu acredito que o cuidar e o educar, eles são meio que sinônimos, né? Não se educa sem cuidar e não se cuida sem educar. Então, acho que falta um pouco dessa concepção em alguns educadores, até nessa questão que a Bruna colocou agora do respeitar a criança. Você pegar um papel e limpar o nariz da criança, enfiar a mão na cara da criança sem nem ela estar entendendo o que está acontecendo, é uma violência contra o corpo dela, né? Diz muito sobre o que você está pensando naquele momento. E o que a gente colocou com a questão desse registro do banheiro, eu acredito que tem muito a ver com uma prática nossa de ser humano em estar sempre em busca de um objetivo, de uma finalização, e a gente acaba não dando a valorização que precisaria nos processos. E a educação infantil, ela é processual, e ela se dá por meio dos processos, né? O processo, ele é aprendizagem, a aprendizagem se dá por meio dos processos. Então, a gente entender isso enquanto adulto, e com todas as coisas que não são colocadas, é um exercício que o registro sobre tudo que a gente está falando hoje nos traz de uma forma muito completa, né? Eu acredito. Se a gente for pensar como adultos, a nossa concepção, olhem como o tempo voa, gente. Se a gente for pensar assim, ó, que como adultos a gente também está sempre pensando lá na frente, a gente já nem dá mais atenção a processos, né? Eu vou enfim, vou fazer um mestrado. Aí eu já estou com a minha mente lá no final, eu não curti os processos, né? Eu não dei atenção ao desafio, à hora do choro, à hora da dor, à hora da vontade de desistir. Então, o que nós somos, para a gente voltar assim, ó, o que nós somos aqui, o que eu sou como professora, é o que eu sou também lá fora. Eu não sou professora das 7 às 5 da tarde. Eu carrego muito daquilo que eu acredito. Então, eu vou me constituindo essa pessoa e eu vou refletindo aqui, ó. Aqui está o reflexo, né? Das minhas concepções de vida, de desenvolvimento, enfim, de sensibilidade e tudo mais. Obviamente que eu preciso ter embasamento teórico para dar conta, se eu não tenho essa percepção, se eu não tenho essa caminhada. E é isso que a gente tem feito aqui. Então, o registro é a nossa teoria, né? Eu ia fazer uma parte prática com vocês, mas vou passar, tá, gurias? Porque daqui a pouco o pessoal vai falar na hora. A parte mais importante da vida não é a universidade, mas o período que se estende de 0 a 6. Ah, exatamente, né? A Montessori vai falar dessa primeira infância aí tão rica e importante. E tantos outros autores vocês foram falando, eu fui pensando assim. Sempre vou falar da Márcia Tozin, gente, sigam ela, psicóloga, que fala de criação neurocompatível. O que é neurocompatível com essa idade? Ela tem uma página, Criação Neurocompatível. Sigam lá, porque tem assuntos muito polêmicos para alguns, assim, que às vezes chocam as pessoas, mas é um outro modo de olhar para as crianças, tá? Bem interessante. Então, a Via Vec vai falar que as histórias narradas deveria ser, tá? Nascem da observação cuidadosa. Então, assim, aqui nesse registro tem uma observação cuidadosa. Aqui eu tenho uma observação mais genérica, igual. Qualquer escola aqui em qualquer escola poderia ter acontecido isso, né? Aqui nessa escola específica, não. Então, a nossa narrativa, ela vai trazer essa observação cuidadosa ou não. Mas me faltam palavras, mas eu preciso exercitar, exercício. A Rieira fala naquele livro, não estou com ele aqui, Complexidade de Relações na Educação Infantil, gente, livro fantástico, Rieira e o Oyuelos. Ela vai falar que é exercício, observação é exercício, registro é exercício. Se eu não exercito, se eu não pego uma imagem aqui agora, né, na minha casa, enfim, e
não exercito de olhar para aquela imagem, o que ela me diz, vou colocar palavras-chave, vou procurar sinônimo, vou procurar, tá falando de água, o que significa água, qual é o conceito de água, para eu poder poetizar a minha escrita. Se eu não buscar e exercitar, eu continuo com o meu registro empobrecido. Então, o processo autoral, ele está aí, nessa busca que nem o meu gestor, nem o meu professor, ninguém vai me dar. Eu preciso ser instigada, obviamente. Eu acho que hoje aqui a fala de vocês está sendo essa, assim, esse movimento, esse prazer em dizer que nós temos que olhar e transformar o olhar. Isso instiga a gente a buscar, mas depois disso ninguém faz por nós, né? Márcia Tozin, tá, Eva? Mas coloca lá no Instagram, ó, Criação Neurocompatível. Ou no Face, Criação Neurocompatível. Márcia Tozin, com N no final. Ela tem lives gravadas com assuntos interessantíssimos. Um deles é alimentação, sono, os traumas que a criança traz a respeito dessas coisas, de formas de criar as crianças, enfim, tá? Então, assim, gente, observar, prestar atenção, é escutar ativamente, é reconhecer, é dar voz, é dar vez. Então, ali nós estamos dando voz para aquelas crianças que estão tentando abrir e fechar a torneira, né? Então, voz não só no sentido da questão oral. Eu estou dando vez, eu estou dando tempo, eu estou dando espaço, eu estou compreendendo essa corporeidade, eu estou compreendendo que ela tem 3 anos, ela não vai ter a mesma habilidade que eu, que tenho 33, né? Então, assim, para que essa observação? Para que eu possa ter esse olhar essa concepção de respeito, né? Para que eu possa testemunhar as coisas. Eu sou uma testemunha do que aconteceu lá. Quem vai fazer essa narrativa do banheiro? Eu estava lá. Eu preciso fazer essa narrativa. Eu sou testemunha viva do que aconteceu, né? Eu vou fazer interpretações. Eu vou fazer interpretações, inclusive, da expressão das crianças. Às vezes a gente não conta num registro a expressão, o susto, sei lá, várias outras coisas, né? Então, a observação, ela vai qualificar o meu registro, ela vai fazer com que eu seja um mediador daquele processo. Por quê? Porque eu vou revisitar esse registro. Aí tem a importância do registro. Eu preciso revisitar. Eu não posso virar página. Registro vira página. Ele precisa ter uma razão de estar ali. E aí ele vai me dizer o quê? Bom, da próxima vez eu posso agir dessa forma no banheiro. Aí eu tenho um outro registro que da próxima vez eu posso pensar numa outra estratégia, eu posso potencializar, eu posso deixar como está. O registro ele serve para me dar todo o embasamento da minha prática no dia a dia, né? Mas para isso eu preciso revisitar. E essa questão que eu queria chegar, porque... obrigada, gente, vocês estão ajudando aí no chat. Essa questão que eu queria chegar, porque eu pelo menos não tive essa formação inicial, gente, de pensar nesse registro, nessa observação, nessa escuta, nessa infância, nessa vida cotidiana potente. Então, assim, uma formação que te leva a pensar nos painéis da sala, na chamadinha, nessas coisas que são comuns, que um curso de 3 meses habilitaria o professor a fazer cartazes, não nos dá esse embasamento. E o que a gente faz com isso? Eu preciso ter fundamentado tudo que eu acredito. Porque aí vem toda uma questão específica agora. Eu quero lá na minha escola começar a pensar assim a vida cotidiana. Baseado em quê, Simeia? Em quê? No teu senso comum? Não, é porque tal autor fala disso. E esse outro autor dialoga com esse. E esse outro livro me diz isso. E eu já fiz na prática, inclusive eu tenho esse registro. Então, nós, professores, precisamos nos autorizar a falar da nossa prática. E muitas vezes a gente não faz. Ou a gente guarda para a gente. Não, vamos documentar as paredes, vamos documentar a porta da sala contando aquela experiência do banheiro, com foto. A gente não precisa esperar um momento específico lá do portfólio para contar para as famílias. Então, isso faz com que a gente comece a ter uma caminhada autoral, e aí o autoral volta a dizer que não é a escrita de um livro, né, e a edição de um livro ali, para a gente poder
oferecer às pessoas, é no sentido de produzir conhecimento, construir pedagogias. Então, todos nós, quando a gente chega a esse lugar de autoria, é o nosso lugar de fala, nosso lugar de autoridade, nosso lugar de autoconhecimento, nosso lugar de autoridade, gente. Falei isso numa outra formação só sobre professor autor. Se uma televisão for lá na nossa escola fazer uma reportagem, e aí ele vai lá na sala da CIMEA, trabalha com bebês, e vai fazer uma reportagem lá para falar sobre bebês. A CIMEA se esconde, a CIMEA diz assim, ó, pede para o meu coordenador, mas quem trabalha com os bebês durante 200 dias letivos? Quem planeja para os bebês, quem registra? Quem atende as famílias? Quem faz as trocas? Quem alimenta? A CIMEA? Por que a CIMEA não fala mais sobre os bebês? Por que a gente não se autoriza a falar? Por que a gente sempre dá um passinho para trás na hora de apresentar um seminário do nosso trabalho, como professores do chão da escola mesmo? Porque muitas vezes não nos autorizaram a falar, né? Muitas vezes, vocês poderiam até compartilhar aqui, muitas vezes nos calaram na escola. Muitas vezes a Jéssica, ela tem uma formação específica, sei lá, em dança, ou ela tem essa habilidade, e aí o meu gestor chama uma outra pessoa lá de uma outra escola para falar de dança para os nossos colegas. Porque a Jéssica, ela não tem voz, né? Então, a Jéssica não se posiciona como tal, porque ela não vivencia isso, não se reconhece. Então, nós precisamos nós precisamos exercitar e autorizar, né? E a nossa prática para que ela possa ir além. E aí ela não precisa ter a gente às vezes se compara com outro colega, né? Ah, mas aquele lá faz documentações riquíssimas, ele tem uma página, não é nesse sentido. O que eu produzo precisa estar visível para que eu possa defender aquilo que eu acredito. Então, assim, se eu tenho problemas com a questão da alimentação, o que eu posso propor na minha escola, para a minha turma que seja, diferente de tudo que a escola já faz, para que depois eu possa mostrar e levar adiante. Olha só a documentação que eu fiz, os registros que eu tenho, de como a gente precisa de mais tempo. Eu tenho comprovado aqui que a gente precisa de mais tempo, porque quando eu propus esse tempo, eu ofertei esse tempo, quantas riquezas aconteceram? Mas eu tenho documentado, não está só na minha fala, né? Então, é garantia de que tudo se transforme na minha escola? Não, mas é a minha história como professora. Talvez não seja garantia de que muitos processos se modifiquem, né? Mas é a minha história sendo construída. E eu decidi ser professora e lutar como uma professora, né? Tem as camisetas aí. Então, o que vocês estão falando de microfone? Tá, se ajudem aí que eu não vou conseguir. E aí o professor que se assume, então, ele começa a criar estratégias para além do que o colega da outra turma faz, para além do que o gestor pensa, para além. Ele constrói teorias, ele investe no estudo, ele narra, ele torna visível, ele documenta, ele tem prazer em estar praticando, fazendo. Então, a autoria e o registro sem autoria, ele vai ficar com essas... não vai ter aquela marca daquele professor. E muitas vezes, quando quem é gestor aí sabe, né? Tu pega um registro, recebe um registro, não precisa nem ter nome daquele professor, tu já sabe que é daquele professor. Porque conta muito mais daquele adulto do que daquela criança. Seja por questões positivas ou não, né? Só faz para parecer assim. Não, esse é um detalhe, né, gente? Um detalhe. De novo, era uma continuação aqui. Até me desconcentrei no chat de vocês aí. Então, essa autoria, ela vai revelar conceitos e concepções. Tudo que a escola propõe, tudo que o professor, que a turma, que a dupla, que o trio propõe, vai revelar concepções. O meu espaço da minha sala revela concepções de infância. O tempo que eu permito, que eu proponho para as crianças, revela concepções. O que eu proponho por uma brincadeira revela concepções. Talvez eu nem escreva nada,
Um bom observador já vai perceber o que é que aquele professor entende sobre infância, criança, papel do adulto, né? Documentação, registro, enfim. Tudo mesmo, tudo vai revelar concepções. As paredes da minha escola revelam a concepção da minha escola. Os murais da minha escola, a altura dos murais da minha escola revelam a concepção da minha escola. As mesas do refeitório, a forma como as refeições são servidas revelam a concepção de criança, de infância. Então, o que eu queria trazer como reflexão, assim mesmo, né? Apesar do tempo ser curto e vocês estão no auge da conversa aí, que eu imagino que seja, e eu acho que isso que vocês estão fazendo é uma parte que eu trago no livro do Elas, e aí eu digo o seguinte: por muitas vezes sentir-me solitária no caminho, nas decisões, na docência, na gestão, fez-me refletir muito sobre o trabalho do professor, do gestor, do coordenador, do corpo docente. Quem cuida de cada um? Quem olha para os contextos, para as limitações, para a vida pessoal de cada um? Quem escuta o indizível? Quem olha para os adultos da escola, como aprendemos a olhar para as crianças? Quem acolhe? Quem? E aí segue, né? Posso sim, Linara? Posso sim, tá? Mando junto com a gravação. Então, a escola é um lugar que tem esse poder, digamos assim, não achei outra palavra agora, para fazer com que esse professor ele seja esse autor, essa pessoa que está em movimento, buscando e tudo mais, ou ele silencia, né? Ele cala. Quem que acolhe todo mundo? A gente sabe de estatísticas, principalmente do momento que estamos vivendo, de pessoas doentes, né? Professores doentes, questões emocionais muito sérias. Quanto mais eu aceitar o silêncio, e não estou falando de briga, tá? Assim, de discussão, mas eu, como Cimeia, me colocar nesse lugar silencioso, menos desejo e prazer de estar eu vou ter. Quanto mais iniciativa, a gente às vezes discute, gente, mas a minha escola trabalha com portfólio totalmente tradicional. Isso não quer dizer que eu não tenha como fazer uma documentação à parte. Para mim, é a minha história. É a minha caminhada como professora. Daqui a pouco passaram lá 3 anos e gestores também adoecendo. Exatamente, porque vem, né, é uma hierarquia ali de pressões. Então, assim, passam 3 anos e a escola te questiona algo. Tu tem a tua história, mesmo que ninguém te questione, mas é a tua história que tá ali. Não, mas há 3 anos atrás eu já fazia documentação desse modo, quando ninguém ouvia, né? Quando não percebiam sentido. Minha escola não trabalha com planejamento de contexto, que é planejar toda a vida cotidiana, planejar no sentido de ter intencionalidade com cada ação. Mas isso não quer dizer que eu não possa pensar e fazer também a respeito, registrar, refletir, ter o meu documento à parte. Então, precisamos dessa autorização, né? E muitas vezes eu mesma vou ter que me dar essa autorização para falar a respeito numa formação, numa reunião, daquilo que tenho aprendido, daquilo que venho pensando, do modo como venho me constituindo, mesmo que ninguém me pergunte. Mas eu preciso me colocar nesse lugar. E aí a gente sempre pensa, né? O que eu faço com todas as formações? O que eu faço com todos os livros? Eles precisam estar aqui, estampados nos meus registros, nos meus planejamentos, nas minhas mini histórias, nas minhas fotografias, contando, fazendo narrativas ricas e potentes. Tá? Porque às vezes talvez a gente não tenha a oportunidade assim de que alguém nos ofereça, mas nós precisamos buscar. Então, é um tema extenso, gigante, porque poderíamos falar só de autoria, podemos falar de registro, como vocês sugeriram no chat ali, e do registro, todos os tipos de registro. Registro da fotografia, várias questões que poderíamos aprofundar, registro do caderno diário, né?
daquele caderninho específico que eu coloco lá o nome da criança, deixo algumas páginas em branco, o nome de outra criança, para poder contar na vida da vida cotidiana. Ah, não está no meu planejamento, eu não tenho onde escrever. Mas lá está super claro o quanto a Maria Clara fala da mecânica lá do trabalho do avô. Mas eu não tenho onde escrever. Então, eu, como professora, a autora dos meus registros, das minhas estratégias, da minha prática, preciso achar uma estratégia. Por quê? Porque a Maria Clara fala tanto nessa mecânica que ela ajuda o avô, que o avô está sujo de graxa, que é legal brincar lá, que tem roda, que tem ferramentas. Onde eu escrevo sobre isso? Porque isso precisa aparecer lá na avaliação descritiva da Maria Clara. Porque está dentro de todos os enredos de brincadeira, ela traz a mecânica do avô. Então, esses detalhes a gente precisa considerar, né? Mas só essa escuta ativa, essa escuta consciente, esse planejamento consciente, esse olhar consciente é que vai me dar esse caminho. Ao contrário disso, eu continuo com os meus registros genéricos, né? Maria Clara brincou de mecânica, mas não tem o contexto de onde veio a mecânica, não tem como ela simboliza, o que ela encontra nessa sala para trazer para essa brincadeira de mecânica, se ali não é uma mecânica. Que narrativas ela traz, quem participa dessa brincadeira da Maria Clara. Então, registrar, tornar visível, trazer essas marcas, né? Registro é marca, é memória. Mas a forma como eu vou trazer essa memória pode mudar. E aí a gente precisa ter repertório. Então, usar os termos por usar, né? Protagonismo, brincar heurístico, documentação pedagógica, por usar, não nos dá o caminho. Agora, ler a respeito, né? Não só leituras Leituras, assim, fora de contexto, é preciso de uma citação. Vou ali naquele livro, pego uma citação e coloco lá na minha postagem. Mas ler e entender e marcar e fazer mapa mental de estudo para poder compreender e depois defender, aí é uma outra coisa. Então, gente, não tenho nenhum próximo. Não tenho nenhum próximo. Estou focada na pós que vai começar, tá? Aguardem um pouquinho. Aguardem um pouco a próxima formação. Mas pensar nessa nossa formação, na autoformação, é o primeiro caminho, né? Quem sou eu? O que leio? O que assisto? O que isso tem a ver com a minha prática hoje? O que eu encontro na natureza que se aproxima tanto com as infâncias, com as percepções das crianças? Enfim, são tantas reflexões. E no início, então, nós falamos... Me chama depois, Bruna, eu mando, gurias, quem quiser o livro eu mando pelo correio, tá? Podem me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar no WhatsApp enquanto eu finalizo. Vou deixar aqui que eu coloquei logo no início. Peraí. Aqui, ó, tá? Mando para vocês. Está no armário atrás de vocês, mostra. Tô com ele aqui. O livro Elas e o Chão, gente, é um livro riquíssimo. Somos 4 professoras que escrevem das suas práticas, sua caminhada, tá? E um livro bem emocionante, adianto para vocês. A ideia era justamente contar do chão da escola, por isso que é Elas e o Chão, narrativas do cotidiano. Elas são as narrativas e o chão é o cotidiano, tá? Então, a ideia era essa, assim, que a gente pudesse refletir um pouco a respeito, que não saíssemos com respostas, mas com mais perguntas. Porque esses encontros formativos nos fazem pensar. Eu aprendi muito com a fala de vocês aqui, refletir, né? E acho que a gente poderia, enfim, ficar bastante tempo falando a respeito, mas a ideia era justamente a gente pensar assim, quem sou eu como professora de educação infantil ou como coordenadora e gestora? O que faço com aquilo que observo? O que observo, né? E o que faço com o que observo? E o que essa observação tem de tão potente dentro dos meus registros? E depois dos meus registros eu faço o quê com eles? Então, são várias questões que se entrelaçam aí na nossa prática da educação infantil e que
eu quis trazer aqui como reflexão nesse momento. Vocês sabem que é um tema bem extenso e que a gente poderia desmembrar, né? Cada conceito, cada concepção, mas valeu a participação ali de vocês bem ativa, um grupo bem participativo. O que vocês estão falando, gente? Ah, tá bom, vocês têm o livro. Algumas têm o livro. Então, assim, ó, sim, tem o livro, gente. Tem o livro, eu posso mandar pelo correio para quem quiser, é só me chamar no WhatsApp. E é um livro que é a história de todos nós. Muitos de vocês vão se encontrar aqui nos desafios, na docência solitária, numa gestão solitária, né? De criar alternativa do nada para poder dar conta. Já que vocês perguntaram muito antes de vocês saírem, só vou ler o que diz atrás dele, então, tá? Só porque vocês tocaram no assunto. Diz assim, ó, um grito de esperança. O livro Elas e o Chão é a materialização dos sentimentos que envolvem um projeto ousado, exitoso, cuja intenção é a valorização das profissionais da educação infantil que labutam no chão das práticas, enquanto, não obstante a árdua, cansativa, porém mais honrosa rotina diária do ambiente profissional, grande parte dessas profissionais educadoras, mulheres, desprendem-se dos seus pequeninos, entregando-os aos cuidados de outras, para que assim possam dedicar-se no cotidiano das instituições educacionais à garantia do direito básico das crianças sob sua responsabilidade. Estão reunidos aqui alguns relatos pessoais de professoras autoras que, entendendo a necessidade e aceitando o desafio proposto pelo ateliê de encontros da professora Karen Justo, decidiram publicar parte de suas histórias de vida e de suas práticas pedagógicas que já compartilhavam através das redes sociais e em momentos formativos e, posteriormente, passaram a compartilhar nos encontros presenciais denominados Elas e o Chão. Professoras, hoje conhecidas como referências na educação infantil em âmbito nacional, apresentam o percurso, o trajeto, a caminhada, enfim, os processos que as forjaram e através dos quais elas se tornaram o que são, sofridas como as demais, cansadas como as demais, calejadas como as demais, entretanto, aguerridas, lutadoras, determinadas, verdadeiras guerreiras, assim como as demais. Apaixonadas, amantes, não de seu trabalho, mas daquilo que consideram ser sua missão. Jamais desistir de lutar por uma educação infantil de qualidade no chão desse Brasil. As partilhas registradas aqui se tratam de desnudes pessoais, porém, elas vão além e fazem um chamamento a um despertar pedagógico e profissional a todas e todos, mas principalmente aos que, independente dos motivos, perderam as forças e as esperanças ao longo da caminhada, tá? Então, fica uma dica, não tinha trazido como pauta, mas vou finalizar com essas referências aqui para vocês, que falam de registros, trouxe elas ali também, trouxe a Osteto, trouxe a Paixão de Conhecer o Mundo, trouxe os Fios da Infância, poderia trazer vários outros, que falam dessa potência de registro e de onde esses registros podem se desmembrar aí e virar outras coisas. Então, gente, agradeço muito as 200, tinha 230 e poucas agora há pouco, que vieram aqui para esse momento de reflexão, tá? Que nós possamos ter vários outros momentos assim de encontro, né? De bons encontros, porque a vida já é tão pesada, tão dura e vivemos tantos momentos sozinhos, mas assim a gente se fortalece, a gente percebe que lá em outro estado tem alguém que passa por uma situação parecida, que criou uma estratégia e a gente vai se fortalecendo. Eu que agradeço, gente, vocês todas aí. Muito obrigada pelo encontro aqui. Colegas aqui, ó, queridas, amigas também aí. Então, eu fico bem feliz. Quem não conhece ainda a página, enfim, tá? Podem seguir lá no Instagram. Seguidamente, a gente faz live e tudo mais para poder compartilhar. O chão da escola precisa ter voz, tá? Então, se autorizem, sejam autoras, sejam autores das práticas de vocês. Perguntaram da pós, aí a pós começa terça-feira, tá? E aí, eu acabei de receber uma mensagem que dá para fazer a inscrição até segunda, um dia antes.
Vou colocar lá no Instagram agora o link de inscrição para quem quiser, lá na bio do Instagram, registro de uma professora. Tá bom, minha gente? Uma boa noite, que vocês tenham aí recebido um pouquinho dessas sementinhas de esperança na educação infantil, em uma educação infantil de qualidade, né? E que a gente possa multiplicar essas sementinhas por vários lugares aí do nosso país, onde quer que estejamos, tá bom? Uma boa noite, podem me chamar depois, quem quiser o livro ou após, coloquei meu WhatsApp, e até o próximo encontro, tá? Sigam lá, que em algum momento eu coloco uma outra formação lá para vocês nas redes, tá bom, gente? Boa noite, bom descanso, se cuidem, façam exercício de registro aí, quem puder e quem quiser. Podem compartilhar também, que eu gosto de ver. Beijos, beijos, beijos. Boa noite. Bastante gente conhecida, saudade de vocês. Beijo, gente. Obrigada, Cimeia. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou lendo aqui os comentários. Queridas. Obrigada, gente. Que carinho. Eu que agradeço. Eu te saudei e te agradeci com os agradecimentos e os beijos do Rio de Janeiro da Luciana, que é a nossa conterrânea. Maravilhosa, É verdade, né? Conterrânea. E quero tanto conhecer o Rio de Janeiro. Aqui com a equipe da nossa escola do Rio de Janeiro para te ouvir e para te agradecer pela partilha, tá bom? Obrigada, gente. Estavam entre grupo aí, que bacana. Até a próxima, com mais tempo. Beijo. Obrigada, Cimeia. Boa noite. Gente. Boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui no bate-papo. Marília também estava aí. Que legal, gente. Bastante gente conhecida. Gabriela ali, que eu estou vendo. Gabriela Toneser. Que legal, gente. Então tá, uma boa noite a todos. Vou encerrando aqui para poder baixar a gravação, organizar certificado para vocês e até a próxima. Tá? Um beijo, se cuidem.